O testemunho dos samaritanos. João explica sobre o testemunho dos samaritanos no capítulo 4, verso 42. Abra sua Bíblia e acompanhe com a gente. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Os samaritanos, então, estavam recebendo testemunho de uma prostituta, de uma mulher com vida tumultuada. A história você pode acompanhar depois lendo aí em João, mas a sequência vai nos explicar como que Jesus procurou justamente os pecadores para resgatá-los. Ele vinha por causa dos doentes e não por causa dos sãos. Quem eram os samaritanos? As relações entre eles e os judeus não eram boas. Pastor Leão Denis, quem eram os samaritanos? Quando os assírios tomaram os judeus como cativos e levaram-nos para a Síria, para o reino da Síria, no norte, eles, para consolidar a política deles, para que não houvesse risco, perigo para a Síria, eles dispersaram, espalharam os judeus pelo reino. Não é? E também a Síria tomou outros países e trouxe também povos de outras nações, cativos. E houve ali uma mescla, então, desses judeus com outros também, outras nações. E com isto, eles ficaram na Síria algum tempo, foram tomados depois por Babilônia, e de Babilônia voltaram. Tanto os babilônios como também os judeus. Os babilônios foram aniquilados pelos persas, né? E os persas absolveram os judeus da escravidão, libertaram-nos. Isto, então, quando eles vieram para cá, os samaritanos se estabeleceram ao nordeste e os judeus se estabeleceram como um reino independente praticamente. E com isto, eles se tornaram rivais. De tal modo que o judeu não podia passar sequer por dentro dos samaritanos, ali da terra dos samaritanos, para ir para Jerusalém. Eles se sentiam como, estando lá, se tornavam impuros. Então, os judeus consideravam muito mal os samaritanos. E quando os judeus quiseram reconstruir Jerusalém, quando vieram no tempo lá de Esdras e Neemias, os samaritanos impediram praticamente que construíssem o templo de Jerusalém, o templo judeu. E eles se tornaram muito rivais, muito contendores, não é? E então eles há uma situação difícil, porque o relacionamento deles não tinha nenhuma amizade, nada que pudesse amainar a situação. E eles estavam, então, com dificuldades. Foi nesse cenário que Jesus conheceu, então foi ao poço e conheceu a mulher samaritana. É interessante que também então, Jesus se refere ao bom samaritano, né? Aquela parábola bem interessante de que a pessoa tinha sido assaltada naquele caminho, que era um caminho com desvios, com lugares perigosos, justamente um caminho ali que era um dos caminhos para ir a Jerusalém. E então havia um caminho mais fácil e o caminho mais difícil, e os judeus sempre faziam o caminho mais difícil para não passar por Samaria. Exato. E então, nesse ambiente foi criado o assalto, né? Foi feito o assalto, segundo a parábola de Jesus, e justamente o samaritano socorre aquela pessoa. Nem o sacerdote judeu,
nem quem mais que era? Levita. Nem o levita, que era o especialista na lei, né? E vai o samaritano. Então isso sempre foi uma pregação de Jesus, que foi um tapa na cara, uma lição para todos nós, para a gente não discriminar as pessoas e para a gente também entender que a salvação é para todos. Jesus veio para estender a salvação para todos, né? Mas há um detalhe bastante interessante nessa parábola, já que você citou a parábola. É que o ferido, foi ferido por assaltantes, era um judeu. E o levita que passou e o sacerdote não socorreram o seu semelhante, e sendo judeu da mesma nação. Isso estando ali no território inimigo ainda, né? Que era junto de Samaria. A probabilidade de ele ser socorrido por algum samaritano também era pequena, né? Quase nula. E eles não socorreram de medo dos assaltantes também, né? Agora, o samaritano, então, parou lá, que ele estava montado num burrinho, né? Naquele tempo era a condução deles, era um burro. Então, ele parou e socorreu o judeu, tentou curar no que deu lá os seus recursos, né? Que deram para ele sanar o problema do judeu, e o colocou no animal e o levou até uma hospedaria. E lá na hospedaria ele disse: olha, trate dele e eu vou pagar toda a despesa do judeu. Esse aí estava tipificando Jesus, né? Que vai pagar as nossas despesas, o nosso pecado, né? Ele simboliza naturalmente, né? Mas o que Jesus quis fazer com essa parábola é mostrar que nós não temos que saber se é samaritano ou se é judeu. Ou seja, não tem que saber se ele é preto ou branco, se é rico ou pobre. A gente deve socorrer sempre que a gente tiver oportunidade. Porque é nosso próximo. É o próximo. É uma coisa curiosa, porque tanto o samaritano quanto, aliás, tanto o levita quanto o sacerdote tinham uma desculpa muito boa para não socorrer. Porque o sacerdote não poderia se contaminar tocando em uma pessoa enferma, ali com sangue, porque senão ele não poderia ministrar no templo, porque ele estaria considerado imundo até a tarde. Então ele tinha aquela desculpa: eu estou indo para a igreja, vou lá fazer o meu serviço lá na igreja e não vou atender esse miserável que está aí, até porque se eu atender ele eu vou ficar contaminado. Então eu não vou, aplicando para nós, não vou pregar o evangelho para os outros porque eu sou puro, porque eu sou santo, porque eu vou para a igreja. E no caso do levita, especialista na lei, era justamente o que aplicaria o conceito dessa lei, da imundície. Então eu conheço bem a lei, sei que se eu tocar nele eu fico imundo, mas a gente pega o exemplo de Jesus, ele foi tocando nas pessoas que eram leprosos. A gente sabe que a lepra é uma doença muito contagiosa, né? E Jesus, quando curou o leproso, ele tocou o leproso, e era para ele ser considerado imundo. Jesus era para ser considerado imundo. No entanto, ele, em vez de ser considerado imundo pelo nosso pecado, ele purificou o leproso, curou o leproso. E assim ele fez com várias pessoas doentes. A mulher que estava com a menstruação desregulada, que tinha um sangramento constante, tocou a veste de Jesus. E por isso Jesus também deveria ser considerado imundo, porque ele teve um contato físico com uma mulher impura. No entanto, o que acontece? A mulher é purificada. Quer dizer que você, que é cristão, não deve ter medo de ser contaminado por essas coisas. Pelo contrário, quando você toca a pessoa, quando você faz o contato com a palavra de Deus, você purifica tanto a você mesmo quanto a própria pessoa. Porque digo que purifica você mesmo, porque o samaritano foi purificado, foi aceito por Jesus, como exemplo. Enquanto os judeus, com medo de se contaminarem com o mundo, com o pecado, permaneceram na sua imundície, não receberam a bênção, tanto na história, né? Agora tem um detalhe bastante interessante, porque nós falamos a respeito dos erros judaicos e exaltamos os samaritanos. Mas temos que ver também o lado samaritano, porque eles eram maus mesmo. Eles se tornaram inimigos dos judeus. Eles que guerrearam no tempo de Neemias
para não permitir que ele construísse o templo. Então, A rixa tinha motivo de existir, né? tinha motivos, né? Porque eles não se davam. Eles eram inimigos. E até hoje os judeus se sentem puros, raça pura, e discriminam o que hoje seria aqueles povos que estão ali na vizinhança, que são nada mais nada menos do que aqueles que sucederam os samaritanos, né? Qual a nação que estaria ali? É ao norte de Israel? Ao norte, mas Síria. a Síria, né? Então a gente vê que até hoje tem uma rixa naquela região, não é uma coisa só de hoje, é uma coisa histórica, e a Síria foi justamente aquele país que criou essa rixa, já no tempo onde existiam ainda as 10 tribos e depois as outras 2 tribos de Israel. Então é uma coisa de muito tempo, que a gente pode associar com Caim e Abel, pode associar com a questão do dilúvio, com todos esses personagens bíblicos que mostram o confronto entre o bem e o mal. Jesus vem para dizer o quê? Esse confronto entre o bem e o mal não é entre pessoas, é entre atitudes, o bem e o mal. A gente não deve discriminar pessoas e sim procurar fazer o bem como Jesus fez, né? Isso. Então, não sei se tem mais alguma consideração que vocês gostariam de trazer. Tem alguma coisa mais para você falar? Além de ele fazer alguma pergunta, você que está aí também pode enviar perguntas e a gente vai procurar responder. E não esqueça que o programa Vem Entende é um programa que vai ao ar diariamente para você seguir, curtir e compartilhar. Então você pode aproveitar e compartilhar esse programa que traz tantos fatos trazidos por Jesus com a relevância que você pode dar fazendo o compartilhamento, seguindo e compartilhando essa página. Então, Augusto, tem uma partezinha final aqui que você pode trazer para nós. Exatamente. Na época de Cristo, essa hostilidade continuava. Os judeus, tanto quanto possível, evitavam Samaria. Embora o comércio tenha continuado, outras interações eram evitadas. Os judeus não pediam empréstimos aos samaritanos, nem recebiam favores deles. No contexto, João narra o encontro entre Jesus, a mulher ao poço e a população da cidade samaritana de Sicar. Não esquecendo que o contato de Jesus com uma mulher e uma mulher samaritana violaria 2 regras morais da época. Um homem se aproximar de uma mulher samaritana, considerada, portanto, inferior, e o pior, uma mulher que havia se casado 5 vezes, o marido com que ela estava agora não era o marido dela. Esse é o contexto da história da vida da pessoa em pecado, que é alcançada por Jesus, e muitas vezes mais do que aqueles que se dizem santarrões. Que Deus te abençoe muito. Siga com a gente diariamente de programação.